Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então para essa semana, a nossa videoaula, ela vai ser uma aula de revisão de todo o conteúdo que a gente viu a partir aí do segundo bimestre, porque vocês vão estar realizando o simulado, né, o simulado 2 da área de exatas e biológicas, acho que é, e aí o conteúdo que vai cair são os conteúdos que nós vimos dentro desse segundo bimestre. A gente vai começar lá por artrópodes. Essa aula não é uma aula porque eu vou ensinar tudo, que eu vou falar tudo que já foi falado. Hoje é só uma leve pincelada de algumas características que nós vimos dentro dos grupos, tá? Lembrando que vocês precisam se preparar não só com essa videoaula, dá uma olhada nessa videoaula, depois confere lá no material, nas videoaulas anteriores, resumo o que vocês fizeram, o livro de teoria, os exercícios, tá bom? Eu vou estar compartilhando aqui com vocês as pinceladas, digamos assim, tá? Do que é importante a gente lembrar, tá bom? Dentro das aulas que nós tivemos. Então, vamos começar lá. Então, aula de revisão do simulado. O primeiro grupo que a gente viu são os artrópodes. Deixa eu subir aqui para vocês conseguirem ver bem bonitinho. Bom, então tá. Os artrópodes, algumas características são a diversidade bastante grande que a gente tem dentro desse grupo. É só olhar para essa imagem que eu coloquei aqui, que não demonstra assim, nem um pouco do que realmente é, né? Mas é uma variedade bastante grande de espécies, tá? A gente tem esses animais, todos têm um esqueleto que seria para fora do corpo, né? Um exoesqueleto, que é formado de quitina, que é trocado ao longo da vida para que o bichinho possa crescer, tá bom? É uma característica também do grupo. E aí, o que a gente tem aqui? As divisões dentro de artrópodes, né? Nós temos essa primeira central aqui, que são os insetos, que são os mais conhecidos, os mais falados dentro de artrópodes, tá? E tem aí besouro, barato, borboleta, enfim, uma infinidade. Nós temos os diplópodes, quilópodes, que são aqueles piolinhos de cobra que normalmente a gente encontra em casa, que tem uma característica de se enrolar, certo? Os quilópodes, que são esses aqui, que são parecidos, mas não são iguais, tem várias características iguais, tá? Mas a principal delas, em todos os grupos, é o número de pernas, tá bom? No caso aqui dos quilópodes, eles têm um par por segmento. E já nos diplópodes, eles têm 2 pares por segmento, tá? O outro grupo são os crustáceos, que são a maioria aquáticos, tá bom? E aí a gente tem camarão, siri, caranguejo, lagosta e tal. E, por último, os aracnídeos. Carrapato, pulga, escorpião, aranha, que tem 8 pernas, tá bom? Cada um desses grupos tem uma particularidade. No caso dos diplópodes e quilópodes, está aí na questão do número de pernas dentro de cada segmento. Aqui a gente vê que as pernas, eles têm, nos crustáceos, eles têm uns anexos que são como se fossem garrinhas, né? Para poder segurar a presa e tal. E no caso aqui dos aracnídeos, eles têm os pedipalpos, né, as quelíceras, que é para injetar veneno, no caso do escorpião, nesse ferrão que tem aqui no final. E dentro dos insetos, a gente tem a questão do desenvolvimento, né? Holometábulos, ametábulos e hemimetábulos. Então, essas são questões que são conceitos que caem bastante no vestibular e vão cair no simulado de vocês. É importante vocês darem uma olhada com bastante carinho. O próximo grupo são os equinodermos, que é o grupo das estrelas do mar. Só que não é só das estrelas do mar, né? Tem aqui, por exemplo, a bolacha do mar. E uma coisa bastante interessante nesse grupo é que eles se assemelham bastante aos vertebrados, aqueles grupos que começam a ter a coluna vertebral. Mas por que será? Bom, eles têm algumas características embrionárias, né, que são nossas características embrionárias, que são próximos, né, que são bastante semelhantes. Uma coisa bastante interessante aqui dos equinodermos é a questão da regeneração. Lembra que quando a gente fala que a estrela do mar, por exemplo, aqui, ó, se você corta o bracinho dela, é capaz de regenerar um novo braço e dependendo de como foi esse corte, ela do braço nascer uma nova estrela do mar, certo? Então, é um grupo bastante porreta na questão da regeneração, tá bom? Aí nós vamos começar a falar dos cordatos, né? A gente falou dos peixes, a gente tem a divisão de peixes ósseos, que é esse aqui da esquerda, e os peixes cartilaginosos, que são da direita.
Aí a gente tem tubarões, arraias e quimeras, né? E aí as características principais, se vocês olharem, o corpinho deles é bem diferente, né? No caso dos cartilaginosos, por exemplo, eles têm as fendas branquiais expostas. Já os peixes ossos, eles têm um buraco, que é um por onde você pode abrir assim e ver as brânquias, né? Essa fenda, ela está protegida pelo opérculo. Existem, o próprio nome já está dizendo, né? Peixes ossos, formados de ossos, e peixes cartilaginosos, formados de cartilagem. Então, eles têm algumas características bastante diferentes. A questão da excreção também é bem diferente, tá bom? O próximo grupo são os anfíbios, e aí nós temos o grupo dos sapos, cães e pererecas, o grupo da cobra cega, os ápodos, né, os anuros, e o grupo das salamandras. Lembrando, pessoal, que salamandra não é a mesma coisa que lagartixa, tá? As salamandras, elas são aquáticas, tá? E a lagartixa não, é bastante terrestre, vive aqui no telhado de casa e tudo mais. Lagartixa é réptil, tá bom? Nós estamos aqui falando no grupo dos anfíbios. Os anfíbios têm uma particularidade nessa questão de começar a ganhar o meio terrestre, né? Então, é bastante importante isso. Lembrar também da questão do coração deles, que tem uma divisãozinha. Os peixes tinham só 2 câmaras, eles já começam a ter 3 câmaras, tá? Ainda com mistura de sangue, mas já tem 3 câmaras. Que mais? Também tem, dentro de anuros, né? Sapos, pererecas e rãs, eles têm aqueles disquinhos interdigitais, digitais que a gente está vendo aqui nessa pererequinha, que ajuda a subir, a membrana interdigital para ajudar a nadar, tá? As pernas bastante fortalecidas para ajudar a saltar, no caso dos sapos, tá certo? Tem umas salamandras que elas têm as brânquias para fora, assim, é bem bonitinha, parece um bichinho de pelúcia, tá? E a cobra cega, que na verdade não é uma cobra, né? Se parece bastante com uma cobra, ela rasteja, assim, só que ela vive submersa na terra, né? Subterraneamente. Aí nós temos o grupo dos répteis, que a gente não pode esquecer que não são só dos jacarés, né? Cobras e o grupo das tartarugas também fazem parte, os lagartos também estão dentro desse grupo, as lagartixas, certo? O que é importante aqui dentro de répteis? A gente tem coração com 3 câmaras. A questão do ganho do meio terrestre, né? Você pode ver aqui no caso dessa foto do jacaré, a gente tem já eles conseguindo ficar mais tempo no meio terrestre. Cobras, jabutis são totalmente terrestres, digamos assim, né? Eles botam ovos, né? O ovo, claro, é bem diferente de um ovo de galinha. A casquinha, dependendo do ovo, na verdade, né? É um pouco diferente da galinha, certo? Os anexos embrionários, todos os anexos embrionários aparecem primeiramente aqui nos répteis, depois vão aparecer em aves, depois nos mamíferos, certo? Que mais? As placas dérmicas, né, que tem essa estrutura bastante grossa da pele, superfície da pele, para poder proteger, né, a questão do calor também, porque eles são psilotérmicos, ectotérmicos, né? Eles não produzem calor próprio e eles regulam a temperatura corpórea de acordo com o ambiente onde eles estão, certo? Lembrando que tartarugas são aquáticas, jabutis são terrestres e os cágados são aquáticos, mas de água doce. As tartarugas são de água marinha, tá bom? E só uma curiosidade, cobra não é um grupo dentro das serpentes, tá? O certo seria falar serpentes, tá bom? Porque a gente tem dentro de serpentes um grupo chamado de cobra. E não são todas as serpentes que são cobras, tá bom? As cobras, elas são as najas, aquelas que têm a cabeça triangular e tal, né? Típicas de deserto e tudo mais. Bom, aí nós temos as aves. Dentro de aves, a característica bastante principal é o começo da homeotermia, né? A gente consegue, então, fazer, assim como as aves, os mamíferos também conseguem fazer a regulação da temperatura corpórea, a manutenção dessa temperatura corpórea, e ela é feita com a produção de calor próprio, certo? Então, dentro do nosso corpo, a gente produz calor e esse calor é mantido, tá? Nas aves, a gente tem praticamente 2 grupos, né? Os que voam, as aves que voam e as aves que não voam. Lembrando que em pinguins não voam, mas eles nadam muito bem, tá bom? Então, aqui do grupo que não voa são o avestruz, está demonstrado aqui, tem a ema e tem esse outro aqui que é o emu, que chama, tá bom?
Que mais? Uma coisa bastante importante é agora não ocorre mais a mistura de sangue venoso com sangue arterial. É o coração de 4 cavidades, tá? Bem divididinho. E aí não ocorre essa mistura, e por isso, por não ocorrer a mistura de sangue venoso com sangue arterial, que favoreceu a distribuição de oxigênio por todo o corpo e a produção do calor, e aí a manutenção do calor e assim a homeotermia, certo? Bom, o que mais? Lembrando que as aves têm uma característica do dimorfismo sexual, né, que é a diferenciação, assim, claro que não são todas, mas a diferenciação de macho e fêmea para o acasalamento, a questão do canto, né, que elas têm uma estrutura particular, tá, na faringe, que é chamada de seringe, que é onde é produzido o canto das aves, né, certo? Botam ovos, né? Os ovos são como os anexos embrionários são iguais aos dos répteis, tá? São todos os anexos e conseguem voar. Estão aptas, no caso das que voam, né? Não das que não voam. Estão super aptas a voar por uma série de estruturas anatômicas, né? Que permitem o voo, tá bom? Então é legal vocês darem uma olhada. E aí a gente começa a falar dos mamíferos. O grupo dos mamíferos também bastante variado. É o grupo que apresenta 100% de dimorfismo sexual, às vezes não visível, né? Mas a questão do pênis e da vagina, né? A gente conseguir identificar através dos órgãos genitais, tá? A gente tem mamíferos terrestres, mamíferos que voam, que são o grupo dos morcegos, né? Os quirópteros, aquáticos, lembrando que baleias, golfinhos e peixe-boi são aquáticos, tá? São aquáticos e são mamíferos, não são peixes, tá? Tem essa capacidade de adaptação ao meio com os anexos epidérmicos, né, também. Aí a gente tem uma classe, um grupo dentro de mamíferos que são o grupo dos ornitorrincos e daéctonias, né, que botam ovos, tá? Então, o único mamífero que voa, morcego. Mamíferos que botam ovos, éctia e o ornitorrinco. Lembrando também, porque todas as imagens que eu procurei, deixa eu só terminar uma coisa. Aí tem o canguru e os gambás, né? Que tem essa bolsa para segurar o bebezinho, isso é bastante bacana dentro de mamíferos, da gente poder relacionar ao grupo. E todas as vezes que eu digitei mamíferos no Google para procurar imagens dos representantes de mamíferos, nenhuma delas tinha um ser humano. Talvez porque toda vez que fala em animais, não se lembrem que os seres humanos são animais. Então, eu coloquei aqui imagens de 20 bebês para demonstrar que nós também somos mamíferos, né? Primatas, inclusive. Tá bom? Daí, no caso, a gente tem os placentários, a gente tem os que têm bolsa e os que botam ovos, tá? São os grupos dos mamíferos. Aí a gente começou a falar, na semana passada, a gente falou sobre os sais minerais e as vitaminas. O que é importante a gente lembrar? Primeiramente, é dar uma olhadinha em quem são os principais sais minerais, as principais vitaminas, para relacioná-los com as funções do corpo que necessitam dessas substâncias, tá? Tem aí uma mesa super bonita, coloridaça. Por quê? Porque é importante a gente lembrar que tem que comer de tudo para poder ser saudável. Por quê? Porque para ter sais minerais e vitaminas necessárias, eles estão presentes em variados alimentos. Então, se a gente faz uma alimentação saudável e variada, a gente vai estar adquirindo todas essas substâncias que são necessárias. E aí, o que mais importante é a questão da digestão humana. A gente viu que a digestão humana serve, então, para a gente pegar o alimento, transformar esse alimento de uma maneira que a gente possa absorver os nutrientes que estão ali presentes, os sais minerais e as vitaminas, certo? A gente tem classificação de alimentos, né, em energéticos, reguladores e plásticos, né, que são os construtores, certo? Que têm funções diferentes, mas que têm importância igual, digamos assim. A gente viu também a questão da anatomia do sistema digestório, né, de como é feito, os processos que acontecem em cada parte do corpo, cada parte do tubo digestório, aquelas partes do corpo que não participam diretamente, mas indiretamente da digestão, com a produção de enzimas, no caso do pâncreas, do fígado, né, das glândulas,
certo? A gente tem aqui, eu coloquei um desenho que demonstra o seguinte: os carboidratos vão ser quebrados em glicose, né? A proteína vai ser quebrada em aminoácidos. E os lipídios vão ser quebrados em ácidos gordurosos ou graxos, né? E o glicerol. Então, assim, para que serve a digestão? Para pegar um alimento e quebrar em partes menores para a gente conseguir absorver. Outra coisa que eu acho interessante colocar aqui para a gente poder dar uma lembrada, quando a gente começa a mastigação, começa a se alimentar, a gente vai criar o bolo alimentar. O bolo alimentar, quando passa pelo estômago e recebe algumas enzimas, ele é chamado de quimo. Esse quimo, quando chega no intestino e recebe outras enzimas e passa por novos processos, ele é chamado de quilo. E lá no intestino grosso, ele vai formar as fezes que serão eliminadas. Lembrando que o que passa e sai pelas fezes são aqueles alimentos que o nosso corpo não conseguiu absorver, ou porque não deu tempo, ou porque era muito alimento, ou porque não consegue absorver mesmo, como é o caso das fibras, tá? Mas que não deixam de ser importantes, porque ajudam na produção das fezes e ajudam a esse resto de alimento a serem eliminados pelo nosso corpo, tá bom? Bom, de revisão é isso. Lembrando que quarta-feira a gente tem a nossa live para tirar dúvidas. A live vai ser para corrigir a tarefa, né? Se vocês tiverem alguma questão da EC queira resolver também, dá para resolver. Mas, basicamente, fazer a tarefa e tirar dúvidas para vocês estarem tinindo para o simulado, tá bom? Eu espero que tenha sido do gosto de vocês a aula. Um beijo, até quarta-feira e estudem pra caramba, tá bom? Tchau!